Bem, pessoal, continuamos com a nossa aula. Tive que interromper o vídeo porque já estava chegando nas proximidades de 40 minutos, então ficaria um vídeo muito longo. Então vamos finalizar, que é o assunto força elástica. Acho que no máximo em 10 minutos eu finalizo essa parte de força elástica. Então, a força elástica é aquela força que sempre existirá em materiais que têm a capacidade de serem deformados e retornarem ao seu estado natural. Exemplos de materiais são as molas, os elásticos. São exemplos de materiais que podem ser deformados e retornam ao seu estado natural. Com isso, ao receber a ação de uma força, esses materiais, ao serem deformados, fazem com que surja nesse sistema uma força que é proveniente de quê? Da deformação. Ou seja, sem a deformação de um material não existiria força elástica. Então, para existir força elástica é necessário deformação. O módulo da força elástica é calculado pelo produto da sua deformação, né? Deformação e sua propriedade, que nós chamamos de constante elástica, a constituição do material. Então, o que acontece? Se você tiver conhecimento da constante elástica, né? Constante elástica, e o valor da deformação da mola, você poderá calcular o módulo da força elástica. A força elástica é um vetor, logo possui módulo, direção e sentido. Com isso, vou fazer a leitura da teoria. Diz o seguinte: a força elástica é uma grandeza vetorial resultante da deformação de um corpo ou material elástico. Então a teoria é bem clara quando diz que é a resultante da deformação de um corpo. Sem deformação não existe força elástica. Com isso, eu quero mostrar para vocês aqui o módulo é dado pela constante elástica vezes a deformação do material. A direção, mesmo da mola, se a mola se encontra na horizontal, a direção é horizontal. Direção de quem? Da força elástica. Se a mola se encontra na vertical, a direção da força elástica também será na vertical. Sentido, gente. Sentido sempre será oposto à força que é aplicada à mola. Então, se eu tenho uma mola, eu aplico, neste caso, bem aqui, ó. Se eu aplico uma força na mola para a direita, né, a força elástica estaria para a esquerda. Se eu aplico uma força para a esquerda, a força elástica, que é o caso deste exemplo, neste caso está sendo aplicada uma força para a esquerda e a força elástica está para a direita. Então, o sentido da força elástica é sempre oposto à força aplicada ao material. Tranquilo? Isso fica bem claro aqui na equação. Na equação, na página 30. Quando aparece aqui ó, um sinalzinho negativo. Ó, sinal negativo. Esse sinal negativo é apenas para afirmar que a força elástica é sempre oposta à força aplicada. Com isso, eu quero mostrar um exemplo utilizando um aplicativo da Universidade do Colorado, que é, se vocês quiserem procurar, é o FET, tá? Educação do Colorado. Então, eu tenho aqui um bloco de 180 gramas, vou colocar na mola e a mola sofrerá uma deformação. Então, olha só, ela vai oscilar até parar. Como eu faço para calcular a força elástica?
seria constante vezes x, mas eu tenho que analisar meu sistema, não é isso? Então meu sistema aqui é composto por quem? Quais são as forças? Força peso para baixo, peso, né? E aqui está para cima, se opondo à força peso, é a força elástica, beleza? Então eu tenho peso para baixo, força elástica para cima. Então nosso sistema é formado por duas forças, peso menos força elástica, não é isso? Então neste caso eu teria peso menos força elástica. Força elástica é igual ao peso, o corpo se encontra parado. Qual o peso? Seria a massa. Qual foi a massa? 180. Vou colocar aqui, 180 gramas. Que é 0,18 quilogramas, não é isso? Vezes G, que é 10. Então, nossa força elástica seria de 1,8 newtons. Seria a nossa força elástica. Então, seria o caso para calcular, né? Como eu faço para calcular a constante? Então, eu tenho força elástica igual a constante vezes a deformação. Para isso, é necessário eu ter em mãos a deformação da mola. Então, vou pegar a régua, vou colocar aqui, ó, ponto 10. Então, vai de 10 até 40. Então, a deformação foi de 30 centímetros, né? 30 centímetros. Então, se é 30 centímetros, vale 0,3 metros de deformação devido à ação de um peso. Então, a força elástica foi de 1,8 K vezes 0,3, que é 30 centímetros, né? 1,8 dividido por 0,3 igual a K. 18 por 3 dá 6. Concorda? Então a constante seria 6 newton por metro. Então esse seria o valor da nossa constante elástica. Observe que não é difícil calcular a força elástica. Então, gente, por hoje é só. Eu peço que faça os exercícios da página, voltando aqui o livro, das páginas 32, página 26 e 27. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.